Fala galera, meu nome é Lion Lopes e está começando mais um Startup Life, seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E dando sequência aqui aos nossos episódios durante a Web Summit, estou trazendo aqui um baita case, uma pessoa que eu conheci aqui durante o evento. Então a gente começou a conversar, eu falei, pô Igor, vamos lá bater um papo, tu tem que contribuir com o teu conhecimento aqui para nossa audiência também. E eu tô falando do Igor, que é o CEO da Cora, um puta case do mercado de fintech brasileiro. E aí, Igor, tudo certo? Obrigado, viu? Em primeira mão, muito obrigado por me receber aqui. Uma honra estar aqui contigo. Pô, eu que agradeço, cara. E a gente poder falar um pouquinho mais, poder falar eventualmente, da minha carreira como empreendedor, da Cora e das coisas que a gente está fazendo. Vamos começar falando da Cora? Vamos. Só um tweet aqui para você. Cora é o seguinte, Cora é um banco para pequenos negócios. Boa. A gente entendeu que existia um buraco, porque não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, a gente viu que todos os bancos, eles começam assim, começa pelo lado da pessoa física, e aí, lá pelas tantas, quando o banco começa a ter algum tipo de sucesso, ele fala assim, vou fazer uma conta para pessoa jurídica. Aí, abre um negócio do lado. Mas é um copiar-colar. Uhum. E a gente entendeu que a demanda de pessoa física e pessoa jurídica, ela é muito diferente. Sim. E o nosso objetivo aqui é, de fato, com a Cora, tentar entender profundamente quais são os problemas que essas pessoas vivem no dia a dia e entregar algumas soluções específicas para quem empreende. Legal. Se você quiser, eu até te dou alguns exemplos disso aí. Boa, não, a gente vai, sem dúvida nenhuma. Mas tu falou um ponto que eu gostei que eu acho que a gente tem que explorar. Vamos começar, a gente entendeu a Cora, a gente vai chegar na Cora, mas eu quero entender do Igor agora. Boa. A gente conversou em off ali durante os almoços, café da manhã, que tu já trabalha com o mercado financeiro, mercado de pagamentos, não é de agora, né, Igor? Não. Na verdade, eu vou até dar um passo ainda antes. Boa. Eu empreendo desde os 16 anos. Eu vou fazer 46 esse ano, então esse ano faz 30 anos que eu toco o negócio. É mais tempo do que muito empreendedor por aí, né? Tem de vida, né? Exato. E aí, o que acontece? Eu já tive diretamente comigo, eu já tive 34 CNPJs. Agora é o meu 34º CNPJ. Então, eu já vivi de tudo um pouco. Eu já vivi na economia normal, eu tive real lá, eu tive loja de roupa. Legal. Tive fábrica de roupa, tive empresa de construção civil. Eu te falei isso também. Eu já tive empresa que desenvolvia software. Legal. Então já tive um pouquinho de cada coisa. Mas minha vida realmente abriu e mudou e eu me encontrei nesse segmento para pequenos negócios. Então antes da Cora eu tive uma empresa que chamava Moip, que eu fundei com o mesmo sócio que eu tenho aqui na Cora. Da Cora. E a gente... É engraçado que a gente começou numa época que ninguém falava o que era fintech, ninguém falava o que era... Isso aqui é 2013? 2007, cara. 2006, 2007. E aí tinha um negócio que era assim, a gente abriu uma pequena empresa de pagamentos. Uhum. Que depois a gente descobriu que isso chamava startup e depois a gente descobriu que isso era uma fintech. Fintech, sim. E foi engraçado porque a gente não tinha assim uma pretensão de quero deixar um impacto, quero deixar um legado ou coisa assim. A gente queria simplesmente copiar o PayPal. Sim, e é uma baita, né? É uma baita já. Tu copia um cara do tamanho do PayPal, se tu chegar na metade dele, tu já tá feliz da vida. Tá ótimo. Mas o que foi interessante é que a gente foi construindo esse case, a gente foi crescendo, a gente foi no trabalho do dia a dia, a gente foi se conectando com a pessoa que empreende, que era o nosso cliente. Legal. Até para entregar um melhor produto para ele, a gente tinha que entender as dores dele, tinha que entender como é que era o dia a dia. E na verdade a gente se apaixonou. Sim. E aí chegou num determinado momento que a gente falou assim, cara, esses caras que seguram o Brasil. Sim, sem dúvida. Aí a gente viu que 70 e tantos % do trabalho de carteira assinado vem de pequenos negócios. Que legal, cara. Mais de 40% do PIB é gerado por pequenos negócios. Só que como eles são uma massa meio desorganizada, espalhada pelo Brasil inteiro, não tem muita representatividade política e embora tenha econômica, não tem política. Então não tem regras, não tem leis, não tem nada que defenda essa turma. Sim. E aí a gente percebe um negócio que é a parte mais complicada, que essa turma meio que faz tudo, chegou nesses números incríveis de economia,
sem ninguém apoiando. E a gente falou, Sim. imagina se a gente ajudasse. Sim, foi meio que no Go Horse mesmo, assim, né? Exato. E a gente falou, imagina se a gente desse uma força para essa turma, o que Sim. não poderia ser? Sim, e isso é um negócio, desculpa, Igor, mas isso é um negócio que pouca gente sabe, né? A dificuldade, para alguns anos atrás, eu trabalho com direito empresarial há 17 anos. Uma das maiores dificuldades lá, 17 anos atrás, era para uma empresa nova abrir uma conta bancária. Cara, ainda é difícil. Ainda demora 15 dias no banco tradicional. Na Cora demora 7 minutos. Isso é incrível, cara. Isso é uma mentalidade que o empreendedor... Esse que é o negócio, entendeu? Isso é uma mentalidade que o empreendedor agora não percebe mais essa dificuldade, né? Porque, logicamente... Na sua época, nesses 17 anos atrás, demorava 60, 90 dias. Para abrir a conta, o escritório tem 12 anos. Para abrir a conta do escritório, eu demorei 30 dias para abrir no Banco do Brasil, cara. É isso. Foi foda. Então, esse que é o negócio. Eu acho que a gente tem uma oportunidade de entregar serviços mais simples, menos burocráticos, porque a vida de quem empreende já é cheia de um tanto de coisa. Sim. A pessoa que empreende, ela é cheia de chapéu. Então, em algum momento, esse cara é a pessoa do financeiro. Sim. Em algum momento, é a pessoa do RH. Sim. E ele vai trocando ali. O que a gente tem que tentar fazer é construir um negócio que essa pessoa tenha um mínimo de trabalho repetitivo, burocrático, coisa chata. Sim. Porque ninguém abre. Você abriu o escritório porque você adorava a parte do financeiro do negócio? Ninguém faz isso. É verdade. Então, normalmente é porque é a última parte que as pessoas gostam. Sim. Né? Então, a gente entende isso e a gente quer simplificar, desburocratizar, deixar a vida dele mais leve para que consiga tocar o negócio. Por exemplo, um negócio que eu acho muito legal. A gente tem muito cliente advogado, só para você ter uma ideia. É mesmo? E uma das coisas que a turma adora é que a gente tem um processo de emissão de boleto. Legal. Todo banco emite boleto, né? Sim. Só que o que a gente faz é dar um passo a mais. A gente não fica só na emissão do boleto. Legal. Além de emitir o boleto, a gente tem um negócio que eu acho bem, uma sacada que foi interessante do nosso time lá, que eles entenderam que todo mundo gosta, o empreendedor ele gosta de vender e odeia cobrar. Sim, eu odeio cobrar também. Então, porque a parte da venda é a parte charmosa da relação. Sim. A parte da cobrança é a parte conflituosa da situação. Que gera atrito já, né, cara? Então, o que a gente fez? E aí, numa dessas conversas com os clientes, que tudo que a gente faz, a gente começa do cliente. Aham. E aí, numa dessas conversas com o cliente, ele falou com a gente que um cara que é até amigo nosso, chegou e falou assim, eu acabei de contratar uma pessoa nova aqui para a empresa. Eu falei, me fala mais. Então, ela chama Gabriela. E ela trabalha aqui no nosso departamento de cobrança. Então, que legal. Posso falar com a Gabriela? Aí ele morreu de rir. Você via que tinha uma sacanagem ali. E aí ele chegou e falou o seguinte, cara, a história é o seguinte, eu sou a Gabriela. Aí eu falei, mas como assim? Você não falou que contratou? Não, eu fiz o seguinte, eu criei um e-mail que é Gabi, a empresa dele lá. Quem nunca, né, cara? E aí ele mandava o e-mail de cobrança como Gabi. Sim, para preservar a relação dele, né? Claro. Ele entrava naquele personagem, mandava os e-mails. E aí depois de um tempo, quando ele falou esse negócio pra gente, ele falou, cara, é isso. A gente quer ser a Gabi dos nossos clientes, entendeu? Sim, legal. A gente quer fazer esse processo de cobrança em nome dele para que ele preserve a relação. E que a gente faça o trabalho que tem que ser feito. Porque se o cara não pagou também, ele não está 100% limpinho não, entendeu? Claro. Então, eu acho que é esse tipo de coisa. Aí eu acho que é isso que eu acho que a gente consegue, de uma forma muito simples, e principalmente como a gente é muito baseado em tecnologia, a gente faz isso de forma 100% automatizada. Legal. E a gente consegue entregar um valor que para o nosso cliente é desproporcional. Isso é foda. A gente estava conversando esses dias, que a tua palestra aqui na Web Summit foi focado para PMEs, né? E tu quer dar não vou falar um spoiler, porque a palestra já aconteceu, mas um pouco do que tu conversou lá, qual é a importância dos PMEs para o mercado brasileiro. Tu já trouxe aqui, 70% da mão de obra é empregado por PME. Conta um pouquinho para a nossa audiência aí, o que tu trouxe aqui na Web Summit. Uma das coisas eu acho que são interessantes a gente pensar é o seguinte, imagina que são 20 milhões de empresas no Brasil. Legal. 20 milhões. Sim. E
E aí nós estamos falando só de empresas. Quando a gente fala de empregos, nós estamos falando de 60, quase 80 milhões de empregos gerados. Legal. Através dessas 20 milhões. Então, quatro pessoas por CNPJ. Não é um absurdo. Não é um absurdo. Quando você olha isso... Isso contando assim, tudo, desde a indústria até o autônomo ali. Tudo. Doideira, não tinha essa informação. E aí, a gente vê, e aqui nós estamos falando só do negócio formal, a gente ainda nem está falando do negócio informal. Tá? É só do negócio formal. Então, assim, é muito representativo, é muito importante. Então, assim, a gente vê um evento desse tamanho, eu acho que vocês vão mostrar algumas tomadas do evento todo aí, né? O evento é gigantesco, mas a gente teve não sei quantas palestras acontecendo simultaneamente. Sim, pra caramba. E só uma falando de PME. Só você falou de PME? Que doideira, cara. Você entendeu? Sim. E olha o tanto que o negócio é representativo na economia. Sim. Então é esse tipo de coisa que a gente tenta trocar, que a gente tenta mudar, que a gente tenta fazer essa mudança através dessa força que a gente tenta colocar. Isso é um ponto importante, né, Igor? Porque a gente tem parte da população tem uma visão do mercado empresarial, de empresário, que é o supercapitalista, que é o cara que... né, o FDP. Que é filha da mãe, exatamente, que vai explorar o mercado. E quando tu traz essa informação para nós, que a média de empregabilidade por CNPJ de 4 pessoas, de 4 empregados por CNPJ, demonstra o quão hoje no Brasil a gente tem um mercado empresarial de muitas vezes subsistência. Que é o cara que ele tem que fazer a venda do dia para conseguir pagar os funcionários no dia, para conseguir comprar a alimentação da família. Não tenha dúvida. E isso, cara, é uma visão que pouca gente consegue ter. Tem muita gente que faz um negócio que é o seguinte, a empresa gera o caixa dela, ele paga todo mundo e quase não sobra para ele. Sobra para ele, cara. Isso é verdade. Eu já tive... Tem muita gente. Eu sou de família de pais empresários, assim, então, mas de pequenos empresários. Né? Minha mãe mais nova tinha uma cafeteria, meu pai lá tinha uma empresa de manutenção de cabo de rede. E daí, cara, a coisa que mais eu percebia ao longo da minha infância era justamente isso. Tinha mês que era bom, tinha mês que era ruim, mês que era bom, mês que era ruim. E era nítido, você via na cara deles, né? Exato, cara. E daí eu sempre tive essa visão do empresário muito para fazer a prover a família, né? E quando eu conversava muitas vezes com colegas, né, ali no início da faculdade, que na faculdade o pessoal tá com todo mundo vermelho. Com a política inflamada, assim. E eu falo, cara, vocês estão com uma visão errada, cara. Não é claro. assim. Claro que existe esses caras. A gente não tá falando que existe esses caras. Mas esses caras não são a base do mercado. Então, eu acho que isso é legal. Pelo seguinte, porque a gente tem que tirar esse estigma do empresário, né? Igual eu comentei contigo, eu tenho CNPJ desde os 30 anos. Tem 30 anos, né? Desde os 16. E eu nunca escrevi um formulário e falar profissão empresário, eu nunca coloquei. Sim. Porque carrega esse estigma, é um negócio muito doido. Sim. A gente gera emprego, a gente movimenta o país, a gente faz o que tem que fazer, mas a gente tem um estigma. Olha que coisa doida. É verdade, cara. Eu costumo falar que era pra gente ser visto, os empresários do Brasil, as pessoas que empreendem, deveriam ser vistos igual o Tom Cruise, depois que ele tá lá ele desce do porta-aviões lá, ganhou a batalha que ele estava fazendo, ele sai, todo mundo dá um high five lá em outro cara. Sim. A gente tinha que ser aquele cara com a bandeira do Brasil tremulando ao fundo, sabe? Música bonita, sabe aquele negócio? E a gente fica nesse negócio. Por quê? Eu acho que a nossa mídia tem uma certa culpa nisso. Eu vou te explicar a minha visão, tá? Claro. Porque em alguns momentos acontecem uma pessoa que é dono de uma empresa, esse cara foi pego numa falcatrua, no meio de algum esquema de corrupção, não sei o quê. E aí sai a notícia assim, o empresário não sei qual. Sim. Ele não é empresário, não. Ele é bandido. Ele é bandido, exatamente, isso aí. Ele não é empresário. Naquele momento, ele é um bandido que por acaso tem uma empresa. Exato.
Exato. Entendeu? Isso faz um mal para todo mundo, Claro. sabe? Para toda uma comunidade, para toda uma categoria, sabe? Eu acho que isso aí é muito, esse desgaste é muito, muito ruim. E daí a gente vê a Cora que vem com essa... Desde o início, Igor, a Cora veio pensado para PMS. Sempre. E daí o PMS veio muito mais por essa visão que vocês têm de propósito, e claro que o propósito é importante, mas também é o principal mercado brasileiro, né? Cara, você me deu um gancho aqui que pra mim, eu até te agradeço por isso. Pelo seguinte, eu acho que eu tenho pra mim um negócio que, igual a gente estava falando há poucos minutos atrás, existem dois tipos de empreendedores que é muito claro. Sim. É o cara que empreende por oportunidade e a pessoa que empreende por necessidade. Sim, perfeito. Né? Eu acho que é importante ter esses dois negócios. A Cora veio num momento que eu e meu sócio, a gente já tinha feito uma venda de uma empresa. A gente não precisava trabalhar mais. Sim. Do ponto de vista financeiro, a gente estava com a vida resolvida. O que aconteceu foi que, e isso nos colocou numa posição de falar o seguinte: a gente pode fazer qualquer coisa. Vamos fazer alguma coisa que tem impacto? Sim. Vamos fazer alguma coisa que a gente acredita que vai mudar um pouco a cara desse país? Legal. E a gente estudou um tanto de coisa. A gente estava pensando até em como que a gente podia ajudar o governo. Boa. Entendeu? Mas no final das contas, quando a gente olhou para o pequeno negócio, de novo, que era um negócio que a gente já sabia, que a gente já tinha toda uma bagagem, a gente falou assim, cara, é aqui o melhor lugar que a gente tem para fazer a diferença, para entregar impacto. Sim. Até por tudo que a gente já viveu, até por tudo que a gente já aprendeu, parece que aqui tem um negócio. É aqui que a gente queria fazer. Então, eu acho que todo mundo que é empreendedor por oportunidade, a dica que eu falo é a seguinte, aí eu vou falar até, a dica que eu te dou é a seguinte: quando você for pensar em começar um negócio, se você é um empreendedor de oportunidade, você tem que olhar um negócio que você vê um problema muito grande, porque atrás de um problema muito grande tem uma oportunidade muito grande. Sem dúvida. E aí, se você consegue resolver aquele problema muito grande, naturalmente você vai crescer, porque o problema é grande. Claro. Naturalmente vai ter um negócio grande por trás, entendeu? E isso, o impacto é uma consequência natural da escolha que você fez pelo seu negócio. Sim. E eu acho que as pessoas os empreendedores por oportunidade, se todo mundo tivesse esse foco, se todo mundo parasse e falasse assim, deixa eu ver, o Brasil, cara, é a terra do problema. Sim, pô. Se olhar direitinho, tem problema de todos os tamanhos e todos eles pedindo para ser resolvido. Se organizar direitinho, todo mundo pega um problema para si e resolve, né? Não, pega uns 3. Exato. E eu acho que esse que é o negócio. A gente tem que ter essa visão, a gente tinha que ter essa flexibilidade. Sim. Porque às vezes as pessoas, e é engraçado que eu acho, e naturalmente isso gera um grande negócio. Sim. Tem aquela desculpa, Igor. Tranquilo. Tem aquela velha máxima que fala, que é bem conhecido no mundo de tecnologia, startup, que é, cara, não se apaixona pela solução, se apaixona pelo problema, né? A partir do momento que tu se apaixona pelo problema, tu vai tentar entender ele detalhe por detalhe, e só assim tu vai conseguir chegar numa solução. Exato. E resolver de forma concreta aquele problema, entregando valor para o seu cliente, né, cara? A solução é totalmente secundária. Exato. Né? Mas o problema é a origem de tudo, se você resolve ele, está tudo resolvido. E eu acho que é isso. E aí, assim, eu fico um pouco triste de quando eu vejo pessoas que são brilhantes, que são empreendedores de oportunidade, escolhendo um negócio que acha que vai dar dinheiro, tentando otimizar pelo dinheiro. Sim. Aí ele esquece de olhar o impacto. Sim. E ele acaba fazendo um negócio que dá menos dinheiro. Exato. Olha que doideira. Sabe que então, eu estava conversando esse tempo atrás com o Alfredo Soares. Conheço muito. É uma figura. Alfredinho, nossa, adoro ele. E daí... Amigo dos bons. O Alfredo comentando esse tempo atrás, eu estava numa rodinha, ele assim, não, porque eu estou vendo vários colegas aqui, startupeiros, que tem negócio rentável, e daí começa a querer trabalhar, puta, meu negócio rentável gera lá uma lucratividade mensal e tal, e não, mas ele não é escalável, e daí começa a tentar transformar o negócio dele, que é rentável, no negócio escalável, e o negócio deixa de ser rentável, e daqui a pouco ele perde tudo. Então, existe muito... isso é um ponto bem importante que tu trouxe, Igor. Dentro do nosso mercado, principalmente o mercado de startups, tecnologia, fintechs,
muito tem uma geração de empreendedores, eu já conversei com alguns aqui durante o Web Summit, que cara, meu objetivo, meu propósito é 2 anos empreendendo e vender. 2 anos empreender e vender. E daí, a solução do produto, o que o produto provê, o valor que aquele produto tem, não é o objetivo. É tudo meio provisório, né? É tudo meio provisório, fica uma casca, fica superficial, né, cara? Eu acho que até assim, é tipo o rabo abanar o cachorro, sabe? Sim. É um negócio, você inverte as coisas. Eu acho que não é o jeito certo. Sim. Até assim, se você quer vender um negócio, a melhor forma de você vender um negócio é ter um negócio que vai durar para sempre. Boa. Que tem sentido nele mesmo. Boa. Que resolve um problema grande. Exato. Entendeu? Agora, se você for tentar desvirtuar e inverter essa lógica, quem que vai se interessar pelo seu negócio, entendeu? Exato, cara. E daí tu traz um ponto assim que tu comentou, a gente focou no PMS porque é algo que a gente já trabalhava, já entendia, já atendia, a gente entendeu que esse era o nosso propósito mesmo. Para quem é, vamos dizer assim, mais antigo, ali no início da economia mais digital, a gente sabe que vocês, né, o Igor lá, quando estava tocando junto com a Moip, provavelmente foi um dos principais vetores de digitalização de mercado. Porque antigamente tu fazer transações de pagamento, conseguir fazer pagamentos de forma online no Brasil, não era tão simples, né, cara? E isso abriu um mercado gigantesco para e-commerce de PME, cara, que não tinha acesso, né? E foi exatamente isso, só para você ter uma ideia. A gente olhou, o que fez a gente fazer o Moip foi que a gente viu o tanto que era difícil abrir um negócio digital. Sim, era muito difícil, cara. A gente... No Brasil, né? No Brasil, A gente entendia que era o seguinte, por exemplo, era muito simples, você olhava a escala, tinha alguns gráficos que mostravam a concentração de vendas no e-commerce. Só tinha empresa grande. Sim. Daí o cara contratava gateway de fora, tinha estrutura para integrar. Pra você ter uma ideia, era o seguinte, naquela época, quando a gente começou, precisavam de ter 16 contratos, 3 integrações tecnológicas no mínimo e 6 contas em bancos diferentes para abrir um negócio, para começar a receber. Pensa num cara pequeno. Não tem como, né, cara? Ele olha para isso e fala assim, cara, obrigado. Sim. Não dá. Sim. Então, aí a nossa proposta era muito simples, era um contrato, uma integração, sem conta no banco. Sim. Acabou. Então, olha como é que fica um negócio que parece impossível, de repente você fala assim, opa, sim, essa barreira foi vencida, né? Então, o nosso grande objetivo foi tentar derrubar essas barreiras. E derrubando barreiras, a gente viu essa curva de e-commerce mudar. Sim. Então, no início era muito concentrado e essa concentração dos grandes players foi diminuindo ao longo do tempo, aí ficou bem espalhado. A gente via e-commerce de uma pessoa só, rodando sempre. Então, e eu tenho muito orgulho de falar que a gente ajudou empresas como Elo7, Enjoei, Natura, na rede Natura, a digitalizar e a colocar pagamento nessas infraestruturas. E isso alcançou milhões e milhões de pessoas. Foi muito incrível. E essa transição, assim, Igor, porque quando a gente falava na experiência anterior no Moip, era uma experiência 100% digitalizada para e-commerces e quem quisesse vender na internet. Hoje, quando a gente analisa a Cora ela é um banco digital para PMEs, onde tu trabalha, vamos dizer assim, com bastante economia real, né? Total. Então, como que foi essa transição, assim? Quais as dificuldades que tu encontrou nessa transição, cara? Na verdade, a gente teve de certa forma, uma sorte, porque se a gente for ver, boa parte do Brasil, ele está acostumado com banco digital. Sim, hoje, né? Hoje. Então, como a gente começou a Cora em 2019, já tinha bastante, 2020 na verdade, quando a gente lançou o nosso produto, já tinha bastante acesso a bancos digitais. E a gente pegou uma carona nisso, porque existia um sentimento no mercado que era o seguinte, olha, banco digital já resolve minha vida na pessoa física, mas não resolve minha vida na pessoa jurídica. Sim. Estou pronto para testar. Sim. Então foi essa tendência que a gente tentou aproveitar, sabe? Sim. Criar uma tendência é muito difícil, mas aproveitar a tendência que já estava lá foi muito mais fácil. Sim, querendo ou não, nessa época a gente está falando de
de Nubank, Banco Inter, que foram os caras que desbravaram bastante Neon, o mercado, Neon, desbravaram e Willbank, todos esses caras estavam ali. E eles vão abrindo o mercado para os outros que vão acompanhando. Né, cara? Mas assim, de novo, ninguém olhando de forma específica para pequenos negócios. Aí o nosso olhar é esse, é olhar e falar isso, cara, ainda existe uma oportunidade gigantesca para ser atendida. E vocês... Vou medir as palavras aqui, porque... Fica à vontade. Não é nem isso, porque o Igor sabe da história meio da pandemia. Eu não posso falar que a pandemia deu sorte para vocês, porque não deu sorte para ninguém. Mas, se pudesse optar, claro, eu não queria. Exato. Mas, sem dúvida, moldou um ambiente onde forçou muito mais rápido a digitalização, né, cara? De fato, o que acontece é o seguinte... As empresas que precisavam de me manda um papel assinado, sim, vem aqui na agência, essas coisas não existiam mais. Claro. Só que essas empresas também não estavam prontas para receber num outro modelo. A gente estava. Exato. Uma coisa que eu sempre falo é que é o seguinte, o que aconteceu na pandemia é que os fundamentos que a gente olhava e falava assim, agora... O mundo precisa da Cora por causa disso. Na pandemia, esses fundamentos foram mais demandados. Sim. Eles eram mais importantes ainda. E isso trouxe para a gente esse quase que um senso de urgência, sabe? Precisamos de estar na rua, precisamos de estar rodando o quanto antes e mais rápido e chegando em mais gente, por aí vai. E daí a gente estava conversando também em off ali no almoço e tudo mais. Esse é um ponto legal, né, Igor? Falando um pouco do evento aqui da Web Summit, a Web Summit a gente estava conversando, não tem como dar errado tu botar um monte de gente legal no mesmo ambiente para conversar, trocar ideia. Difícil, né? Vai sair alguma coisa boa, né, cara? E daí o Igor foi o puta contato que a gente conseguiu se conhecer aqui durante o evento, com amigos em comum. Amigo em comum, é isso? Exato. Até agradecer aí o Guto que nos apresentou e tudo mais. Menino bom de qualidade, hein? Esse cara é um dos caras mais conectados que eu conheço. Cara. Ele é danado. Ele é demais. Mas, e daí a gente conversando aqui em off, fora a Cora também ser um banco digital, vocês também têm muito isso dentro do time de vocês, de ser um time remoto, de trabalhar de forma remota e ter as dificuldades e as oportunidades que isso traz. Mas isso daí agora uma pergunta sincera, isso daí como filosofia... Só agora que foi pergunta sincera? Não, agora eu falo assim, que essa é uma pergunta minha agora. Perfeito. Porque parte do que a gente faz aqui, às vezes eu tenho que fazer uma pergunta que a audiência está pensando, agora é uma pergunta minha. Cara, essa filosofia de tu pensar de forma digital, inclusive lidando com seus colaboradores, isso influencia muito em como a Cora se posiciona também, porque tu pensa, eu tenho que criar relacionamentos interpessoais e soluções interpessoais dentro da minha companhia, isso, no meu ponto de vista, também vai se refletir no produto final, né, cara? Cara, na verdade, o que acontece? Tocar uma empresa que é 100% remoto, sim, requer muito mais intenção. Você tem que fazer as coisas com mais intenção. Sim, as coisas não vão acontecer se você não colocar muita energia para que ela aconteça. Claro. Porque quando você tem um ambiente físico, você tem esse bate-papo informal, você tem a coisa que acontece no cafezinho, você tem a coisa que, de repente, aparece uma solução de um problema que você nem sabia que tinha. Sim. Agora, quando a coisa está no remoto, você precisa de uma intenção muito maior. E se aprender a lidar com essas intenções, te dá um calo ou te dá um traquejo que te permite levar isso também para o cliente, para as relações que você também transborda para ele. Né? Claro. Tu procura soluções que não dependem da interação física, né, cara? Exato. E aí você sabe como interagir disso, porque é um jeito natural, né? Sim. Não é que você tem um outro modo de operar e de repente para o seu cliente você entrega de um jeito. Não, é o jeito que a gente se conecta. Sim. E, Igor, ontem eu estava aqui com o pessoal da ZUP conversando e tal, e daí tem um assunto que certamente está na pipeline da Cora, está na pipeline de todo mundo que está trabalhando no mercado financeiro, no mercado de pagamentos, que é sobre Open Finance. Como que está a visão de vocês aí, cara? Cara, Open Finance para nós a gente vê com excelentes olhos, porque parece pra gente
eu gosto dessa analogia, eu até falei ela lá no palco lá também, que o Open Finance é como se fosse uma máquina do tempo. Aham. E eu vou te explicar. Ninguém começou explicando Open Finance para mim assim, cara. Porque pra gente hoje o que acontece é o seguinte, é muito importante pra gente conceder crédito, é muito importante a gente ter informação transacional daquele cliente. Então, dentro do nosso modelo, isso é uma parte importante da equação. E aí, o que isso significa? Significa que a gente precisa de pelo menos 6 meses de transação para a gente ter conforto e confiança suficiente para falar assim, vou dar um crédito online. Aham. Tá? E aí, cara, vem o Open Finance, que é o seguinte, é uma janela para o passado. Sim, agora entendi. Então eu consigo chegar ali, pegar toda a informação do passado e naquele minuto eu tenho a mesma segurança que eu teria daqui a um tempo. Daqui a 6 meses. Até mais, Sim. entendeu? Posso ver janelas maiores, né? Então, por isso que eu te falo, é um negócio que permite a gente fazer coisas com muito mais celeridade. Sim. Aquele negócio que demoraria 6 meses, não precisa mais. Sim. Né? Então, eu olho isso com... Na verdade, o Banco Central aqui do Brasil, ele é excelente. É craque. Né? Isso eu sempre falo, cara. Todo mundo que vem do mercado, que vem aqui no nosso podcast, a gente trabalha com o mercado de fintech há muito tempo. E eu falo, as pessoas elas não têm noção, as pessoas que não são do mercado, né? Sem dúvida. Não têm sabe. noção o quão bem estruturado é o sistema financeiro e o sistema de pagamentos brasileiros e o quão eles servem como benchmarks para o mundo inteiro, né, cara? Exato. E assim, os caras são craques, eles têm uma agenda muito pró-competição. Aham. Então, você vê, e é golaço atrás de golaço, né? Eu acho que Pix é talvez um dos... Eu não sei nem se ele é o maior case, eu acho que o maior case de competição, na verdade, foi a quebra de exclusividade no mercado de adquirência. Isso, lá 2013, né? Aí depois a instituição de novas instituições de financeiras, como o SCD, por exemplo, a gente é uma SCD. Excelente. Então, esse negócio desburocratizou, diminuiu o sarrafo regulatório de todo mundo e permitiu que a gente conseguisse ter muito mais competição entrando de todos os lados. Uma coisa que eu costumo dizer é que nos Estados Unidos o banco ou a empresa tem a licença de banco ou não tem. Sim. Né? É binário ali. A gente tem 50 tons de cinza. A gente tem um conjunto, um framework regulatório muito mais complexo, por um lado, mas ele permite às empresas irem incrementando aos poucos os requisitos regulatórios na medida que ela vai crescendo, ganhando forma e tal, sem ter que dar 10 passos de uma vez, né? Sim. Então eu acho que assim, é genial. Isso tudo foi incrível. Mas o Open Finance ele também tem esse valor assim, super interessante de permitir essa janela de competição, essa máquina do tempo para acelerar esse processo de concessão de crédito. Eu acho muito bom. Esse ponto que tu trouxe, assim, ligando ao Open Finance, parte da minha dissertação de mestrado foi sobre o mercado de fintechs. Daí eu fiz na época, faz uns 3 anos, eu criei uma IA que respondia 2 perguntas. Que tipo de fintech de crédito é e quais são as normativas do Banco Central que tem que seguir. Parece ser 2 perguntas simples, mas isso há um tempo atrás, quando a gente fala que tem SD, SCP, tem financeira, cara, tem 15 tipos de instituições financeiras e instituições de pagamentos distintas dentro do Banco Central. Quando tu vai responder de forma técnica, ela é uma pergunta que demora muito tempo, né? E daí parte do que eu analisei naquela época foi ver o arcabouço regulatório que a gente tinha de Banco Central. E daí eu falei assim, na época, né, isso há 3 anos atrás, tinha 45 mil normas só do Banco Central, sem legislação esparsa, assim. Incrível, né? Regulando ali o mercado financeiro. E daí você vê que a turma está trabalhando. Né? Exato. E daí, cara, meus colegas, os advogados, eles falam assim, mas isso é um absurdo, cara, porque isso impede a inovação, isso impede a criação. E eu falo assim, não, cara, isso daqui que o Banco Central está fazendo, ele está criando o que eu chamei de inovação regulatória, que é criar ambientes regulatórios que propicia a inovação e não cria barreiras de entrada. Ele abre portas para conseguir. Então, assim, Cora,
né, a gente vai trazer ali próprio Nubank. Esses caras só conseguiram chegar, vocês... Não, você pode trazer muita gente para esse jogo aí. Você pode falar de Stone, você pode falar de PagSeguro. Tem tantos exemplos que foram viabilizados por essa competição. Exatamente. Que veio através da mudança regulatória. Exatamente, porque antes a gente tinha um mercado super concentrado, né? Uhum. E daí, a gente falando em Open Finance, eu fiz uma pergunta também para alguns convidados. Tu trouxe do Pix, que foi, cara, teve uma adesão em massa, foi implementado e começou a funcionar muito rápido no mercado brasileiro, porque é um produto incrível, né? O Open Finance, tu vê que, na tua opinião pessoal, tá, Igor? Tu acha que o consumidor final ele vai aderir em compartilhar seus dados com outras instituições num nível, vou falar igual do Pix, que eu acho muito difícil, mas semelhante ao que foi o Pix? Aí aqui tem duas coisas, tá? O Pix, ele está presente na nossa vida em todos os dias, várias vezes por dia, porque é uma coisa transacional. É um negócio que você pode pagar o transporte, você pode pagar alimentação, você pode pagar N coisas e você tem acesso e você consome essas coisas ao longo de várias coisas. Então, assim, ele é muito recorrente. Sim. Né? Então, é difícil superar a recorrência que o Pix é capaz de proporcionar. Sem dúvida. Né? Agora, quando a gente então, é importante só ter esse parênteses. Mas o Open Finance, ele pode participar de momentos importantes. Legal. Porque aonde que ele entra? Eu quero trocar de casa. Quero entender quais são as melhores opções de financiamento que eu poderia ter. Então, nesses momentos mais importantes e talvez decisivos, você vai ter aquele... Sim. Então, assim, você vê que, obviamente, você não troca de casa todo dia. Não, pelo menos eu, né? Eu também não. Esse tipo de evento é um evento que, com certeza, você vai falar o seguinte: não, aqui eu quero dar uma... consultar. Eu estou pegando um caso talvez um pouco mais exagerado, mas a gente vai ver isso em escalas menores em outros assuntos, créditos menores, crédito para cartão, mas ele é muito mais relacionado a crédito. Sim. Eu acho que você tem a necessidade do crédito, aí você vai... Porque você não vou abrir por abrir. Sim, óbvio. Não vou abrir para ver o que ele vai me oferecer. Não, claro. Você tem uma necessidade, quero ir lá ver. Então, eu acho que isso levando em consideração essas duas diferenças, Sim. mas de recorrência, eu acho que a gente vai ter um sucesso importante para esses grandes eventos. Sim. Que são os eventos que mudam a vida das pessoas. Assim. Sem dúvida. E daí, Igor, pra gente chegar aqui aos finalmente, te liberar para tu passear mais uma vez pelo evento aí, eu faço uma perguntinha capciosa. Lá né? vem. Porque eu falo, é um momento que eu não só faço uma pergunta, mas eu tiro uma consultoria também. Eu brinco que o Startup Life foi o melhor investimento que eu já fiz. Cara, eu só converso com gente fera de mercado e cada um eu vou tirando um pouquinho de informação, assim, para ficar um pouquinho mais inteligente, né? Mas, Igor, para os próximos anos aí dentro do mercado financeiro, no mercado de pagamentos, tem alguma trend que tu imagina que vá surgir em questão de novas tecnologias que ainda não está sendo muito debatido no mercado? Eu acho que tem, assim, a grande trend que está rodando é a entrada de AI no meio dessa história. Eu acho que a gente... E aí você vai falar... O ponto capcioso da sua pergunta é que não está sendo muito comentado. AI está sendo muito comentado, Sim. Mas a gente ainda não sabe onde que isso vai chegar. Sim. E eu acho que tudo que a gente está falando, a gente está só arranhando. Arranhando a superfície, né, cara? Tem muita coisa por trás. Eu acho que a gente tem uma possibilidade. Eu fico pensando, um sonho antigo nosso, que a gente sempre tentou entender, que é o seguinte: imagina, a pessoa que empreende, ela tem uma dificuldade, ela tem uma necessidade importante de entender melhor seu negócio de uma maneira simples, porque não é a melhor coisa que essa pessoa, não é a melhor aptidão, não é a melhor característica que ela tem, é ser um grande CFO ou coisa parecida.
E aí a nossa ideia é de que a AI, a inteligência artificial, vai entrar como um financial advisor, Você tem um mercado gigante aí, né, cara? dando um coach ou mostrando o caminho para construir empresas melhores, entendeu? Caralho. Olha esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que assim, esse tipo de aplicação ninguém fala, mas eu acho que tem pro que a gente percebe, o que a gente tá trabalhando para fazer um troço desse. Sim. A gente olha para isso e fala assim, isso aqui tem um potencial Isso é do absurdo, jogo, né, cara? né? Pô, do caramba aí, também não vou tirar muitas informações de segredo ainda agora. Fica tranquilo, tô aqui pra isso. Mas já entendi muito bem, eu acho que tem um mercado gigantesco aí que comentou. E realmente, mas tu falou sobre AI, é o primeiro que vem e fala sobre AI aplicado dessa forma, mais como um advisor financeiro, atuando ali em conjunto com o empresário. Muita gente falou lá mais do blockchain, falou muito sobre Open Finance, voltou um pouco sobre como um ressurgimento do Open Bank, mas na inteligência artificial foi o primeiro aí. Então assim, não é todo mundo que está pensando exatamente com essa coisa. Não, é porque se você vai aqui nessas palestras, todo mundo está falando de inteligência artificial. 2024, essa é a palavra do ano, cara. Mas eu acho que a gente ainda não sabe para onde que isso vai. Sim. E eu acho que tem tantas aplicações que podem ser construídas em cima. E essa é uma que eu olho e eu acho que tão óbvia, sabe? Sim, sem dúvida nenhuma. Igor, muito obrigado por participar aqui do nosso podcast. Obrigado. Foi um prazerzão te conhecer aqui no Todo evento. Trocar essa ideia junto contigo. Parabéns pelo case da Core, é um puta case aí, quem já conhece, quem é do mercado conhece, quem não é do mercado também conhece. E sucesso aí na jornada de vocês, parabéns pela jornada. E deixa aberto aí agora o espaço para o recadinho final. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Cora, quem quiser abrir sua conta digital na Cora como PME, como que faz? Cara, é muito simples. Entrar nas lojas de aplicativo, baixar o app. Eu prometo que demora 7 minutos. Olha aí. 7. E 7 minutos para quem ainda digita trupicando, tá? Porque se digitar rápido, vai mais rápido. E eu acho que, assim, a única coisa que eu peço, assim, dá uma chance pra gente, que nós vamos mostrar que a gente está aqui para mudar a forma como você sempre tocou seu negócio. Que demais. E aí, então, pessoal, acessem aí, baixem Cora e, sem dúvida nenhuma, vocês vão ter uma experiência dentro do banco digital aí, focado no PMEs do caralho também. Parabéns mais uma vez, Igor. Valeu, meu querido. Um abraço. Obrigado, aí. Viu? Nos vemos no próximo episódio, pessoal, para nós. Tchau, tchau. Valeu.